Todo mundo acredita que o Scar comeu o corpo do Mufasa depois da queda. Mas existe um detalhe no filme que praticamente destrói essa teoria. E se eu te disser que na verdade a história é bem diferente do que você pensa? Desde o momento em que o Scar aparece no desfiladeiro, depois da tragédia, tudo muda. Ele não é apenas um assassino frio, ele é um manipulador. Alguém que sabe usar os outros para fazer seu trabalho sujo. Mas será que realmente ele precisou tocar no corpo do Mufasa? Ou será que algo muito mais lógico aconteceu? Vida longa ao rei. O desfiladeiro ainda está em silêncio, mas o peso da cena ainda pairava. O corpo do Mufasa cai, e os gritos de choque de Simba e dos outros não podem ser ignorados. O que aconteceu depois? A maioria das pessoas assume que o Scar, com sua frieza e crueldade, teria consumido o corpo. O crânio em sua posse parece provar isso. E por anos, essa teoria se mantém popular. Mas se analisarmos cuidadosamente, existem elementos que não batem, detalhes que passam despercebidos. E o comportamento do Scar sugere que ele não fez isso sozinho, nem de forma direta. A teoria tradicional é simples. Scar matou Mufasa, assumiu o trono e por causa do seu comportamento cruel, a narrativa sugere que ele teria consumido o corpo. Mas vamos parar por um instante e pensar. Ele é um leão inteligente e manipulador. Um leão que gosta de controlar, que não precisa se sujar para que tudo aconteça como ele quer. Calma, calma. Eu não sonharia em desafiar você. Pena. Por que não? Em matéria de cérebro, eu tenho a herança dos leões. Mas em matéria de força bruta, eu receio não ser um bom representante da espécie. E mesmo olhando para as cenas posteriores, nunca vemos ele realmente interagindo com o resto de carne. Ele carrega o crânio como símbolo. Mas isso prova alguma coisa? Ou apenas reforça a crença popular? E aqui entra a primeira quebra de expectativa. Enquanto todos apontam para o Scar como culpado, há outro grupo que estava presente e provavelmente teve acesso ao corpo primeiro. As hienas. Elas sempre foram famintas, oportunistas. E quando o Scar assumiu o controle, eles seguiram seu comando, mas também tinham liberdade para agir. É aqui que o cenário muda. O corpo de Mufasa desapareceu. Não há indicação direta de que o Scar consumiu algo. A ausência do corpo, a presença das hienas, o comportamento do vilão, tudo indica que uma alternativa mais lógica e esquecida pela maioria está diante de nós. Scar, é só você! Tivemos medo que fosse alguém importante. Alguém como Mufasa. Entendo. Ele tem o poder. Você tem razão. Só de ouvir o nome dele eu tremo. Mufasa. Fale outra vez. Mufasa. Mufasa, Mufasa, Mufasa. Eu fico toda arrepiada. Eu estou cercado de idiotas. À medida que analisamos a sequência do filme, vemos Scar controlando tudo ao redor, mas sem intervir diretamente naquilo que poderia sujar sua imagem de rei frio e calculista. Ele é a mente, elas são as mãos, e talvez seja exatamente assim que aconteceu com o corpo de Mufasa. E é isso que cria a curiosidade. A possibilidade de que o verdadeiro responsável pelo desaparecimento do corpo não foi o Scar, mas sim suas hienas, e que o Scar apenas utilizou a situação a seu favor. É uma perspectiva que muda completamente a forma como percebemos os eventos, o que, apresentada de maneira lógica e detalhada, mantém um público grudado do início ao fim. As hienas, elas não são apenas seguidoras, são oportunistas, caçadoras de restos, carcereiras natas. E quando o Scar assume o trono, ele lhes dá liberdade, mas também estabelece controle. E isso cria uma situação perfeita.
O corpo de Mufasa desaparece sem que o Scar precise se sujar. As hienas fazem um trabalho sujo. Desde o início do reinado do Scar, é visível que as hienas se tornam peças fundamentais no equilíbrio do poder. Elas são famintas, são rápidas e ágeis, e têm acesso total às planícies. Ao observar o comportamento delas no filme, vemos que elas aproveitam qualquer oportunidade, qualquer brecha. Quando Mufasa cai no desfiladeiro, elas não estão nas proximidades. Elas têm motivação, oportunidade e capacidade. E é exatamente esse conjunto de fatores que nos faz questionar a narrativa popular. Se o Scar tivesse consumido o corpo de Mufasa, por que envolver essas hienas? Por que deixá-las no cenário enquanto o corpo desaparece? À medida que analisamos as cenas seguintes, começamos a notar pequenos detalhes que a maioria das pessoas ignora. A ausência de um cadáver visível, o olhar faminto das hienas, a maneira como Scar se afasta após a tragédia. Todos esses elementos sugerem que as hienas estão envolvidas de forma direta. Scar permanece como cérebro, manipulando a situação, mas sem contato físico. Ele cria o ambiente perfeito para que elas façam o trabalho, que ninguém quer que seja visto. E isso muda completamente a percepção do que aconteceu depois da queda. Então, qual seria a prova concreta dessa teoria? Ao revisar a sequência do filme, podemos observar que o crânio em posse do Scar não é evidência de consumo, mas sim um troféu simbólico. As hienas, por outro lado, desaparecem da cena. Elas são carcereiras, e a narrativa do filme, mesmo de forma sutil, deixa a pista para o público atento. Cada ação delas, após a morte de Mufasa, reforça a hipótese de que o corpo foi, de fato, consumido por elas, e que o Scar utilizou apenas a situação a seu favor, mantendo sua imagem e controle. O outro ponto importante: o comportamento das hienas é consistente com sua natureza biológica. Elas não caçam grandes presas sozinhas, aproveitam restos. Mufasa, como rei, é o alvo mais poderoso disponível, e a sua queda cria exatamente a oportunidade que elas esperavam.